Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Freu. A partir de agora eu vou estar postando alguns vídeos aqui no canal do Tefuzzy, do Lucas, né? Porque ele me concedeu acesso ao canal e agora eu vou estar produzindo alguns vídeos, né? Já que o canal de vez em quando fica parado. E quer dizer, não que eu agora entrando, né, na equipe vai postar mais vídeos, só que eu vou tentar manter a frequência, ok? Se eu não manter, vocês podem me assassinar, pode fazer o que vocês quiserem, cara, eu permito. Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando a vocês como a gente pode salvar dados de longo prazo aqui na It's Magic sem que eles sejam temporários. Ou seja, eles se inspiram quando a gente sai do jogo, né? Um exemplo aqui que eu vou citar é, por exemplo, se você quiser salvar a posição do seu jogador, ao invés de você salvar numa variável dentro do seu script, você vai salvar ela como um dado de longo prazo. Ou seja, se você sair do jogo e entrar novamente, esse dado ele ainda vai existir, porque ele não vai ser salvo dentro da memória RAM. Ele vai ser salvo dentro de um arquivo. No caso, pode ser uma pasta fora do seu jogo, pode ser, enfim, tem vários jeitos de fazer isso. Pelo menos na It's Magic eu não tenho muita certeza, provável que salve no arquivo, no cachê, enfim, eu não sei. Então, eu tô aqui com um projeto de exemplo para a gente poder ver como é que isso funciona. Aqui é só um FPP mesmo, que ele anda pelo mundo e é só isso mesmo. E a gente tem também o botão Save. Ele que salva a nossa posição. Então, se eu sair do jogo e entrar novamente, automaticamente nosso player é teleportado para a posição que a gente salvou. Isso é bem simples de fazer. Pelo menos nesse vídeo aqui eu vou utilizar Thermal Flow por ser uma linguagem mais nova e simples de se utilizar. Então, primeiro de tudo, cria um script em Thermal Flow e aqui eu vou mostrar a lógica já pronta para vocês. Primeiro de tudo, a gente vai ter que utilizar a classe Save Game. É nela que a gente pode carregar dados, salvar dados e deletar dados. Primeiro, a gente utiliza o método loadVector3, que tem como retorno um vector3. No caso, também tem um parâmetro de tipo string, que ele armazena meio que o identificador do nosso dado, porque ele é como se fosse o nome da variável, o nome que vai ser salvo. E é importante você saber desse nome e também não confundir nomes caso eles sejam muito iguais. Então aqui na lista das nossas classes é só você procurar por Save Game, clicar e utilizar os métodos que você precisa. No caso que a gente vai utilizar nesse vídeo vai ser o loadVector3 e o saveVector3. E mais para frente também a gente vai utilizar Quaternion, que é basicamente um vetor de rotação. Então a gente vai utilizar um vector3. Ele vai ser responsável por salvar a posição do nosso jogador. Aqui como parâmetro a gente tem uma string com o nome key e um vector3 value. A key, igual eu disse, é o identificador, que por exemplo pode ser position, enfim, não tem importância. E o valor é obviamente o valor que a gente quer que seja salvo. Então vamos começar aqui com a nossa lógica. Primeiro a gente vai criar duas variáveis, uma do tipo SYButton e outra do vector3. Pode ser qualquer nome, tá bom? O importante é o seguinte: a variável button é a que vai armazenar o nosso botão. E o vector é só uma variável mesmo que vai ficar para a gente poder salvar temporariamente esse dado. É só para poder facilitar um pouco, não é muito necessário. Então a gente vai carregar esse vector3, position, e vai salvar ele na nossa variável vector. E agora, observa uma coisa. Eu estou aqui utilizando a classe JavaUtils com o método isNull. Ele recebe como parâmetro um object. E ele vai verificar se esse objeto é nulo. E é exatamente o que a gente precisa. Por quê? Caso esse vector seja nulo, quer dizer que aquela key position retornou nada, ou seja, não existe. No caso, a gente vai passar aqui por uma branch e vai verificar se é falso. Ou seja, não é nulo, então esse valor ele existe. Caso ele existir, a gente vai usar o nosso transform e vai setar a posição para esse vector. Agora vamos para a lógica do repeat. Nele, a gente vai verificar se o nosso botão foi clicado e a gente vai passar para uma branch, vai verificar se foi true, então foi clicado. Então a gente vai pegar a nossa posição e vai salvar esse dado com o nome position. Ou seja, a gente vai salvar uma variável com o nome position com a nossa posição. Quer dizer, não deu muito para entender, mas resumindo, a gente vai salvar nossa posição numa variável de longo prazo, igual eu estava explicando. E a lógica é basicamente essa, é muito simples. Você pode se aventurar nisso, porque você pode salvar um int, um float, um vector3, quaternion, color, enfim. As possibilidades são grandes. E também tem string. E ao iniciar, a gente cai. No caso, isso é porque eu salvei a posição quando a gente estava caindo aí. O problema é que
para poder reverter isso, ou eu começo e boto o nosso jogador na posição 0, ou eu deleto esse dado. No caso, o mais fácil é só colocar o jogador na posição 0 e salvar. Você pode utilizar o método delete, que tem um parâmetro key, e aí você só passar aquela key. Então, eu vou aqui botar no seu jogador na posição 0 e vou salvar. E agora, ele vai continuar aí na posição 0 igual estava antes. Enfim, então eu vou aqui no cantinho e vou salvar essa posição. E quando eu iniciar, a gente vai estar lá. E é basicamente isso, nosso script. A gente poder salvar a posição do nosso jogador. E nisso você pode se aventurar e fazer o que você quiser. Claro, ainda tem algumas limitações, mas é só você expandir a sua criatividade. Enfim, eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas sobre esse assunto. E eu peço, por favor, que você comente caso você tenha alguma sugestão ou se você gostou do vídeo, alguma reclamação, pode comentar que eu vou estar olhando aí todos os comentários. Então, tchau e até a próxima, galera.